Mob Gospel, Momento da Palavra, com o pastor José Raimundo. Sim, é comigo mesmo. E olha só o texto que Deus colocou no meu coração nesta noite. Está lá em Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5 e o versículo de número 18. Eu quero ler esse versículo juntamente com você. Você que está em casa, você que está no trabalho, você que está me dando essa carona no seu carro, você que está acompanhando este programa pela página do programa do Facebook. Efésios, capítulo de número 5 e o versículo 18, que diz assim a palavra de Deus: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, ou seja, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, mas enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. E não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esse texto bíblico, queridos, quando Paulo escreveu, endereçado ali à igreja de Efésios, no capítulo de número 5, Efésios era uma cidade afastada de Jerusalém e era uma cidade muito idólatra. Era uma cidade que o povo pecava porque gostavam. A história diz que aquela cidade era uma cidade rica, porque na época o comércio de madeira era quem dominava. Então o povo tinha muito dinheiro. O povo financeiramente vivia uma vida abençoada, uma vida próspera. Mas espiritualmente eles eram um povo miserável, era um povo pobre. Eles tinham dinheiro, mas não tinham o principal, que era a presença de Deus. Esta cidade era comandada por uma mulher chamada Diana. Diana, no original, quer dizer a deusa do prazer. E lá existia um templo suntuoso, semelhante ao templo de Salomão. E o povo ia para lá adorar os seus deuses. Lá o povo fazia o que ele bem quisia. O que eles bem queriam fazer, eles faziam. E Paulo, em uma das suas viagens, obrigado, profeta, obrigado. Em uma das suas viagens, Deus, o Senhor, não permitiu que Paulo ficasse nesta cidade. E depois de algum tempo, Paulo agora foi incumbido por Deus para ele voltar para a cidade de Éfeso. E ele foi. Ele chegando lá, ele se depara com 12 homens. Preste atenção nesta palavra, porque Deus quer falar ao teu coração. 12 homens. E ele cumprimenta aqueles 12 homens com a paz do Senhor. O interessante é que você vai observar na Bíblia que aqueles 12 homens olham para o outro e perguntam para Paulo: como é que você sabe que nós somos cristãos? Olha. E Paulo diz: olha, o Deus que está em mim testifica que vocês são filhos de Deus. Paulo faz a seguinte pergunta: vocês já são batizados? E aí eles respondem a Paulo: sim, somos batizados no batismo de João, o batismo do arrependimento. Paulo disse: não é esse batismo que eu estou falando. O batismo que eu estou falando é aquele batismo no Espírito Santo, aquele que é cheio de Deus. Ele disse: não. Vocês acreditam? Vocês querem? Queremos. E a Bíblia diz que Paulo impôs as mãos sobre aqueles homens, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. A partir daquele momento, agora Paulo convida aquele povo para ir no centro, na praça central daquela cidade. E quando ele chega lá, ele se depara com uma grande multidão. Os mágicos estavam fazendo as suas magias, semelhante a alguma vez alguém que chega aqui aqui no centro de Rio Branco, né, e coloca aquele negócio lá né, fica mentindo pro povo, e lá, muitas das vezes até crente para ver aquele trem lá, né? E aí Paulo se depara
com os mágicos, fazendo as suas mágicas. Ora, o povo gostava muito disso. O povo era levado por isso, porque eles obedeciam àquela mulher chamada deusa Diana, a deusa do prazer. Eles obedeciam. Então tudo que eles não queriam era adorar a Deus. E você vai entender que Paulo, ele entra no meio daquela multidão, ele começa a pregar a palavra de Deus. Eu imagino, querido, que a pregação de Paulo com aqueles 12 homens no meio daquela multidão era essa. A mesma mensagem que Gunnar Wingre e Daniel Berg pregou quando chegou aqui no Brasil, mais precisamente em Belém do Pará. Quando eles vieram da Suécia, endereçado ao Brasil pelo Espírito Santo de Deus, imagino que Paulo agora começa a pregar também aquela mensagem que Daniel Berg e Gunnar Wingre pregou quando chegou aqui no Brasil. Jesus salva, cura, batiza e leva para o céu. Jesus salva, cura, batiza e leva para o céu. Isso aqui é uma conjectura minha, mas é uma palavra de cunho evangelística. Então, querido, Paulo começa a pregar. E a história diz que Paulo, quando começa a pregar no meio daquela multidão, naquela praça, o povo que estava voltados para os mágicos começaram agora a voltar a sua atenção para Paulo. O povo começou agora a dar crédito à palavra que Paulo estava pregando. Enquanto os mágicos faziam as suas magias, Paulo estava pregando a palavra de salvação. Queridos, e o povo se voltou a Paulo. O povo começou a observar que Paulo era um homem diferente, que aquilo que Paulo falava tinha poder, que aquilo que Paulo estava falando era algo extraordinário para a sua vida. E o que muitos não acreditariam naquele dia, naquele momento, naquela ocasião, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 19 e no versículo 19 que os mágicos perceberam que o povo tinha voltado toda a atenção para Paulo. E a Bíblia diz agora lá em Atos 19 que os mágicos pegaram seus livros de magias, colocaram debaixo do braço e chegaram lá onde estava Paulo pregando a palavra de Deus. E sabe o que foi que eles falaram para Paulo? A Bíblia diz que eles lançaram todos aqueles livros de magias aos pés de Paulo. E disse: Paulo, pode tocar fogo nesses livros, porque nós também agora queremos aceitar esse Jesus o qual você está pregando. O moral desta mensagem que eu quero chegar nesse ponto para você, meu amigo, minha amiga, não adianta eu e você, não adianta ninguém pregar a palavra de Deus se for vazio, se não tiver a presença de Deus. Por isso, meu amigo, que Paulo fez questão de narrar no livro de Éfeso, capítulo 5, no versículo 18, ele dizendo para aquele povo: enchei-vos do Espírito, aonde não há contenda, mas ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. O que Paulo estava dizendo para aquele povo, que serve para mim e para você nos dias de ano, deixa de estar se voltando para o mundo, deixa de estar dando crédito para a mentira. Quantas pessoas estão aí te enganando, pessoas que estão aí te mostrando, muitas das vezes fazendo, mentindo, e você dando crédito, você acreditando neste mundo. E Paulo está dizendo que nós devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus, porque quem é cheio do Espírito Santo de Deus, querido, aonde ele chega é feita a diferença. Se você for olhar na palavra de Deus, você vai ver homens cheios do Espírito Santo, que aonde passava marcou história. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas, querido, que muitas das vezes mete a peia em Pedro, mas olha só, Pedro, um certo dia, em uma mensagem dele, uma mensagem que ele pregou, cheia do Espírito Santo, ele ganhou quase 5.000 almas em uma só mensagem. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: não basta somente ter uma
uma carteirinha, aleluia. Não basta somente você dizer que é membro de um ministério. Não basta somente você ter uma credencial de obreiro, de pastor, de evangelista, eu não sei qual é a sua. Se você é vazio, se você não tem o principal, que é a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus. E deixa eu dizer mais uma coisa para mim e para você nesta noite, aleluia. Sabe o que é que hoje Deus precisa? Sabe o que Jesus precisa neste mundo? Aliás, na igreja, é homens e mulheres, aleluia, que simplesmente não desfile pela roupa que veste ou pelo calçado que calça, não, mas que a pessoa te conheça, aleluia, não pela tua vestimenta, não pelo teu perfume, não pelo teu calçado, mas que a pessoa te conheça pela presença do Espírito Santo de Deus que está sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo chegou lá em Éfeso sozinho, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas pelo homem da terra natural, ele não era conhecido. Mas Paulo era um homem que era cheio do Espírito Santo de Deus. E Deus mudou. Satanás perdeu toda a fortaleza do diabo de fora de Satanás. Foi quebrada, foi jogada por terra através da ida de Paulo naquela cidade. Aleluia. Eu quero dizer para você também, querido, Paulo não era diferente de mim nem de você. Paulo simplesmente colocou no seu coração de agradar a Deus, de servir a Deus, de ser fiel a Deus. E Deus usou grandemente. Mas aonde Paulo passava, algo acontecia. Eu não estou nem falando aqui da pessoa bendita de Jesus, porque essa, onde passou, ele fez milagre. Eu estou falando de Paulo. O que Deus hoje quer na minha e na tua vida, querido, não é a tua posição, não. Não é o cargo que você exerce, não. Porque hoje tem pessoas que dão mais crédito ao cargo que exerce, aleluia, do que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Se você pode, querido, extravasar de cargo, pode usar da tua autoridade que você tem sobre o cargo que você possui, que você tem, talvez não vai acontecer nada, vai amedrontar um grupo de pessoas. Mas se você for cheio do Espírito Santo de Deus, meu amigo, minha amiga, quando você abrir a tua boca, quando você pregar a palavra, você vai ver o que há de acontecer, porque você está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo, aonde não há contenda. O mundo, ele não tem isso, ele não sabe o que é isso, ele ainda não sentiu o que é isso. É por isso que o próprio Jesus disse que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Por isso que Deus usa aqueles que não são para confundir os que são, usa os pequenos para confundir os grandes, usa aqueles que não são nada para confundir aqueles que pensam que são. Aquele povo só continuou no engano, no erro, até chegar um homem de Deus colocar os pés dele dentro daquela cidade. Eu não estou falando aqui para você, meu amigo, minha amiga, sair da tua cidade, não. Mas pelo menos dentro da tua casa, usa a autoridade que Deus tem te dado. Não precisa você sair correndo por aí querendo ganhar almas, sendo que as tuas ainda não estão ganhas. Ganha a primeira igreja sua é a tua família, tua casa. Depois você pode sair na Judéia, Samarias, em Jerusalém,
e até os confins da terra. Enchei-vos do Espírito, onde não há contenda. Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda. Enchei-vos do Espírito. Guarde essa palavra no seu coração nesta noite. E eu te abençoo em o nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, a tua família, em o nome de Jesus. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela tua audiência. Fique com Deus, amanhã estarei de volta das 18 às 19. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Você que me acompanhou pela 107,9 pelo Facebook. Até amanhã. Pai, Senhor. Tchau. Ninguém pode